Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras. E se no seu relógio é 6 horas da tarde, se prepare que você vai ficar comigo até 6 da manhã. Se é 6 da manhã, você vai ficar até 6 da tarde, porque meio-dia vai durar esse podcast. Eu tenho certeza que hoje o assunto nós vamos falar sobre problemas que acontecem na impermeabilização. Então, você fez lá bonitinho a impermeabilização, conforme aqui os podcasts técnicos que foram discutidos do Professor das Obras, e depois que estava lá o cliente morando, apareceu um problema. Pois é, isso acontece, tá? Hoje nós vamos falar justamente dos problemas que mais acontecem, como evitá-los, como resolvê-los, como dar manutenção naquele sistema para que esse problema não aconteça, né? E é claro, para isso, eu trouxe aqui vários especialistas para a gente conversar sobre esse assunto. O primeiro especialista que eu trouxe aqui hoje foi o Vitão. Ele que está inaugurando mais uma loja de impermeabilização. Cada vez que ele vem aqui no podcast, ele inaugura uma loja. Não é verdade, Vitão? Sim, daqui uns 20 dias ainda. Não, mas esse podcast vai pro ar daqui 20 dias, né? Sim. Então vai no dia da inauguração, você põe num telão ele lá. Isso, vamos lá, vamos inaugurar com um telão lá do Professor das Obras. Eu quero só ver, tem que marcar eu no Stories lá, né? Ei, Vitão. E tô com a Maressa aqui também, né? Especialista em impermeabilização, projetista. Obrigado mais uma vez, Maressa. Eu que agradeço, prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Boa! E para encerrar, o nosso especialista, onde nós vamos apontar a arma aqui para ele, né? Que o que ele tem mais funcionário que a Leroy Merlin, só fazendo impermeabilização, né? E mais tempo de impermeabilização do que o Vitão tem de idade, né? De idade. É pré-histórico mesmo. Então, se a gente já viu o problema, imagine o Alexandre, então. Com certeza, viu muito. Que legal. O Alexandre veio de Arujá, São Paulo, para gravar um podcast com a gente aqui. Isso aí. Obrigado, viu, Alexandre? E eu que agradeço o convite aí, tô muito feliz a participar aí com vocês aí, bater esse papo. Legal. O Alexandre, ele tem uma empresa de aplicação de produtos de impermeabilizante, como é que chama? Uma aplicadora que chama? Aplicadora. Eu ia chamar de impermeabilizadora. É uma aplicadora, então, né? E também faz consultoria na área de impermeabilização, patologias, né? Isso. A empresa de consultoria é mais dedicada a consultorias para condomínios, né? É Tá. mais para engenharia condominial. Tá. Bom, acalmem o coração de vocês agora, tá? Porque eu vou dar uma bandeirada aqui. Você tá dando risada, né, Vitão? Acalma o coração que eu vou dar uma bandeirada aqui e vou pedir para vocês começarem a falar para mim problemas, tá? Que vocês costumam ver de impermeabilização no pós-obra, ou seja, após a entrega do cliente. Vamos lá. Não tem sequência aqui, vai falando para mim, eu vou anotando aqui. Quais são os principais problemas, tá? Vazamento em laje de cobertura. Tá, vazamento em laje de cobertura. Vazamento em laje. Tá. Vai fazer do um cada um? Vamos fazer assim? Vai. Junta de dilatação. Junta de dilatação. Tá, vamos lá, Vitão. Desplacamento de revestimento em piscina. Tá, desplacamento. Eu sou frio. Vai, Maressa, de novo. Eflorescência em piscinas e decks. Eflorescência. Tá, Vazamento em ralo, arremate de ralo. tá. Vazamento em ralo. Nossa, mãe, acho que a gente vai ficar até 6 horas da tarde. Tem certeza Vazamento que a gente em ralo. coloque todos os Quer que problemas? pare? Não tem problema. Vamos ver até onde dá, vai. Umidade em pé de parede. Umidade em pé de parede. Esse aqui é o campeão. Vazamento em contenções, arrimos. Nossa, calma que eu não escrevo tão rápido. Pé de parede. E aí, vazamento em Arrimos. arrimos. Vazamento em arrimos. Tá. O que mais? O que mais? Vamos falar de instalação de equipamentos, Pode ser. Cobertura, né? interferência elétrica. Elétrica? Instalação elétrica. Verdade? É. Do pessoal fazer uma instalação elétrica e acabar prejudicando a impermeabilização, é isso? Falta de detalhamento de elétrica. Isso é uma coisa que dá muito problema. Ah, é? Muito problema. Tá. Falta de detalhamento aqui. Isso aí. O que mais, Vitão? Então vamos entrar lá então no Nas detalhamento de interferências. hidráulica também.
Tá. O que mais dá problema? Elétrico, então, e hidráulico. Tá. Legal. O que mais, Marissa? Problemas de caimento. Caimento. Isso aí é... Tem um vilãozinho que é assim, para residencial, esse é um vilão, quase todas as obras aparecem. Instalação de ar-condicionado. Ar-condicionado. Tá. Fala mais um aí, Vitão. Tá acabando, hein? Tá Então não tem muito problema não, hein? O Vitão, o que acontece? Você não tem São problema? sempre os Vitão? mesmos, É né? que ali engloba bastante coisa aí, né? Se falar em queda, passamento, hidráulica, elétrica. É que você não Jardineira costuma também, errar, né, né? Vitão? Não, tá tudo, tem bastante aí. Jardineira também dá, né? Bastante. Laje verde, Raiz, poderia né? ser. Laje verde. Referência de raízes, tem bastante. Tá bom, vamos parar por aqui, então. Eu acho que assim, ó, pensando assim, na lógica, se vocês me falaram esses aqui, são os que mais acontecem. Sim. Agora que vocês estão com dificuldade de encontrar, deve ter mais problemas do que esse, mas que aparecem menos vezes. Vai lembrando, né? É que tá muito dos problemas, tá ligado a esses detalhes que a gente esses falou. principais. Tá, não tem problema. Então, a gente listou aqui, tá, vários problemas de impermeabilização e agora a gente vai falar o porquê esses problemas acontecem. Qual é a causa desses problemas, tá? Então, o primeiro problema aqui que é um vazamento de laje. Vamos lá, qual que é a causa mais comum, Alexandre, de vazamento em laje? Vazamento geral, a maioria das vezes é falha da execução. Eu costumo falar isso aí. Quando você tem materiais, a gente costuma falar que a impermeabilização é um tripé de interferências. Então você precisa de um detalhamento executivo, que é o projeto. Você precisa de bons materiais. E o principal, ou o último item dessa equação é a mão de obra. É a mão de obra qualificada. E se a execução falhar, não adianta você ter feito um bom projeto, não adianta você ter comprado o melhor material, a manta de melhor qualidade, do melhor fabricante, que o sistema todo falha. E em lajes, dificilmente você tem, quando você não tem interferências, você não tem pontos de arremate, você não tem muitas interferências naquele trecho, a falha principal é da mão de obra, é da execução. Geralmente é falha de execução. A gente vê muito falha de execução da colagem dos materiais, da aplicação dos materiais, consumo inadequado. Então, em geral, 90% dessas falhas são da execução, da mão de obra. Tá, vamos tentar abrir um pouco mais esse problema de falha de mão de obra, tá? Porque assim, se a gente fala de vazamento em laje, eu imagino que se a mão de obra está errando, não deve estar errando, ou pelo menos não deveria estar errando por completo, em tudo. Às vezes erra num ponto específico. Como a gente fez naquele podcast da piscina, né? Que vocês falaram, o cara vai colar a manta na piscina lá. A maior parte dos problemas está no ralo, está no tubo, né? Vamos tentar trazer um pouco mais aqui, detalhado, no que o pessoal erra, por exemplo, numa laje. Tá? Uma das coisas principais assim, é a especificação já do material errado, né? Do próprio aplicador, às vezes, né? A própria empresa de aplicação por não ter um projeto. Quando não tem um projeto, o próprio aplicador definir. Especificar o material incorreto aí na área. Tá, então essa especificação inadequada do material talvez seria um grande vilão para vazamento em laje. Porque o cara às vezes faz uma boa impermeabilização, mas está impermeabilizando o produto errado. Isso. Também. Mas aí você precisa considerar que isso é uma falha no projeto. No projeto como um todo. Porque se você tem um projeto de arquitetura, um projeto de uma construção que não tem um projeto de impermeabilização, você falhou no projeto. Exato. Então, não é uma falha da mão de obra. Exatamente. Então, o aplicador vai colocar argamassa polimérica numa laje de cobertura. Tá lá a especificação, a aplicação dele pode ter feito certo, aplicado corretamente a argamassa polimérica, mas ele está fazendo um sistema que não é adequado para aquela situação. Então, falhou o projeto. Uhum. Não é nem a execução. É que, claro, acho que todos esses problemas aqui, eles poderiam ser evitados se o cliente tivesse contratado o processo correto da engenharia, que é fazer um projeto com compatibilização, contratar uma equipe adequada,
ter um engenheiro ali que fizesse o acompanhamento, usando o produto correto, conforme foi especificado, zelando e protegendo e dando manutenção depois, que a chance de ter problema é muito pequena. Isso aí. Né? Mas o nosso foco aqui é, infelizmente, falar de pessoas que não fizeram esse processo que eu acabei de citar. É falar de pessoas que acabam atropelando tudo isso, às vezes não faz o projeto, né? Ou como você está acostumado, você é do varejo, né? Revenda técnica, mas você vende. Então você cansa de ver pessoas entrando na sua loja que de longe tem um projeto e vai lá comprar, você dá a solução técnica para a pessoa e a pessoa erra mesmo com a solução técnica que você dá, certo? Sim, sim. Então, assim, usar o produto incorreto está dentro do que o Alexandre comentou, né? Realmente é uma falha de especificação de projeto. Mas, assim, lá na aplicação, pensando agora na mão de obra, o que o cara erra? O que faz dar vazamento? O cara não molha antes, não umedece antes, o cara não aplica o consumo que deveria ser aplicado. O que mais acontece para vazar a laje? O principal é isso aí, né? Na questão de consumo, né? Do material, as interferências, não saber tratar, não saber laje de cobertura. Ralo, né? A gente tem os ralos, nem sempre são feitos arremates adequados. As platibandas nem sempre tem altura suficiente para arrematar o sistema. A gente tem um caso, até para complementar isso, né? A questão de ter um bom aplicador na obra e não ter um projeto compatibilizado, né? A gente passou por isso recente, eu e o Vitor. Inclusive, a obra já com impermeabilização comprada, sistema de manta, e é impossível fazer manta na laje de cobertura sem ter... Não tinha platibanda, zero. Falei, não vai dar para usar o sistema de manta. A gente coloca, mas aí o projeto arquitetônico não validou. Nem o cliente falou, não vai ter platibanda. Tá, não tendo platibanda, a gente tem que mudar o sistema. Mas o material de manta tá na obra. E eu vou executar. E o cara é bom na execução, mas a manta não dá para usar ali. Falei, tudo bem, vocês querem seguir com o sistema de manta, mas tem ciência que daqui a um tempo, você não tem como arrematar, vão virar na fachada, vai dar problema de fissura, de desplacamento, de eflorescência. Então, assim, tá tudo ligado, né? É difícil a gente falar assim... Muitas vezes você fala assim, isso não vai dar um problema da impermeabilização. Exatamente. Não vai dar vazamento. Não vai dar vazamento. Não, é impermeabilização, mas você vai ter um problema estético que às vezes é pior do que o problema do vazamento. Na fachada, aquela trinca imensa, Exatamente. né? Com aquela mancha de eflorescência, porque você virou a manta e desceu ali. Então, e sem contemplar a cota ainda de a proteção. A espessura da proteção. No final, lá da laje, ela vai acabar dando... Fissurando também. Eu vou criar uma polêmica aqui agora, que é o seguinte. Marissa, se defenda, tá? Mas assim, se eu estou contratando, por exemplo, um aplicador, uma aplicadora, como a do Alexandre, e eu chego para você com um projeto, tá? E não um projeto de impermeabilização, um projeto de uma obra. E aí eu falo assim, Alexandre, você executa essa obra para mim, a impermeabilização? Claro que você fala assim, faz um projeto, né? Mas o cliente se recusa, por exemplo. Eu não quero pagar projeto de impermeabilização. Você faz a obra do mesmo jeito, sem projeto? Eu costumo fazer a obra, eu dou o meu orçamento, incluindo no meu orçamento o custo do projeto. Tá, mas na prática não é isso que os aplicadores por aí, seus concorrentes fazem. Na prática. Certo? Vamos falar da prática, tá? Então você é uma exceção, já percebi isso. Mas isso não é uma exceção, tenho que confessar que isso é uma exceção dos últimos anos. Isso é Exato, tá virando uma... Porque durante muito tempo isso aconteceu. E acontecia também de chegar com um projeto, a construtora ter um projeto e chegar pra gente e falar assim, eu orcei aqui, mas o projetista está colocando manta dupla, sistema colado tá caro, com asfalto, me faz uma reengenharia desse projeto. Né? E por uma falha aí da comunicação até, desse entendimento, dessa responsabilidade que é do projeto, o aplicador acaba fazendo isso, muitas vezes para não perder a obra, para atender o cliente, né? E ele entra com uma especificação que atende ao que a gente chamava de atendimento de garantia há 5 anos. E deixava de relevar o fato de que hoje você projeta para 20 anos. Então o projeto vem pensado para uma durabilidade de 20 anos. Estamos falando de uma impermeabilização que você precisa quebrar para fazer a troca do sistema. Então a norma de desempenho fala de 20 anos. Então, quando você projeta, você pensa nisso. E quando você faz uma reengenharia, rasgando um projeto que pensou nisso, você está ignorando todos esses fatores, tudo que foi levantado, tudo foi estudado lá
na época que a obra ainda era só um embrião, né? Então, é por isso que a gente hoje tem essa consciência e não faz. Tá. Do ponto que eu ia chegar, Marisa, que eu ia pedir para você se defender, é do seguinte. Claro que a postura dele foi totalmente diferente do que eu imaginava, né? Eu imaginei que ele ia falar, não, se às vezes o cliente não quer contratar, eu não vou deixar de atender o cliente, não vou deixar de dar uma solução para ele e tal. Mas ele faz um pouco melhor do que eu imaginava. Mas assim, tem muitos aplicadores bons. Sim. Que vão falar, não, tudo bem, vamos lá, vamos dar uma solução aqui para você no seu projeto, né? E aí o cara acaba te boicotando aí, né? Porque ele vai dar a solução. E aí esse cara, às vezes ele tem um bom conhecimento técnico e vai atribuir uma solução correta ali, né? E aí às vezes ele vai começar a fazer a impermeabilização ali da obra e toda a responsabilidade é dele, tá? E se surgir algum problema ali, teoricamente, é duro falar isso, mas teoricamente você pega o cara, por exemplo, assim, um aplicador conhecido nosso aí, Vitão, vai, fala o nome de alguém. Tá vendo? Olha que saia justa, hein? Pérola dele. Mas aí o cara vai lá, compra o produto com você e aplica lá para o cliente, né? Sim. Se ele comete uma falha, é uma falha de falta de especificação, uma falha do cliente de contratação, de quem que é a falha no final das contas nesse caso? Volta de novo lá e não tem o projeto, e aí o cara vai tentar adaptar alguma coisa para aquela situação ali, né? Mas olha só o que eu acho interessante, não preciso nem me defender, vou pedir, o Alexandre está bastante envolvido com essa questão de ação judicial e tudo mais. Se isso for para um processo, o que buscam primeiro? O projeto. Primeira coisa. Tem um projeto? Tem. Seguiu o projeto? Não. De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Se a responsabilidade é do aplicador, mas o aplicador propôs, isso também é uma dos motivos da mudança da nossa postura. O aplicador ele se responsabiliza solidariamente com a construtora quando ele muda o projeto. Quando ele conscientemente apresenta uma solução diferente daquela que está no projeto. Então, se você não tem... Se essa solução é uma solução discutida com o projetista, você tem uma revisão de projeto. Então, todas as partes envolvidas estão cientes daquela alteração. Cada um com as suas responsabilidades. Mantém-se todas as responsabilidades. Agora, quando o aplicador, ele deliberadamente troca a especificação junto com a construtora, saindo fora daquilo que foi projetado, ele assume responsabilidade junto com a construtora. Entendi. Então, como na maioria das vezes os aplicadores são menores, né, a construtora acaba pagando o pato. E é por isso que a gente orienta. Fala, não muda o projeto. Você contratou um projeto, deixa o projeto aí, faz o seu. Mas vai ficar caro. Fica mais caro você precisar responder na justiça ou pagar uma reforma de um condomínio, que a gente já acompanhou algumas, né? Então... Tá. É um pior. Nesse caso, está falando de quando tem o projeto e ele faz a mudança do projeto. Né? Mas e quando não tem, que nem o Hugo quando comentou? Não tem, né? E ele definiu o sistema ali por conta... Aí o que pode acontecer nisso? Ele acaba sendo o especificador, né? Ele assume a responsabilidade da especificação. Ele faz o projeto, né? Na verdade, ele está dando a especificação. Qual que é a solução para essa laje? Isso pode acontecer até com a loja. Se o cara falar, mas o cara falou para mim que eu podia pôr essa manta líquida aqui na laje, estava tudo certo, né? A responsabilidade, ele acaba assumindo a responsabilidade daquela especificação, né? Ele acaba sendo solidário ao aplicador. Erra quem especifica e quem aplica. Envolve até a loja, então, na história? Eu acho que sim, né? Você pega alguém falando, quem que me falou que podia fazer isso aí? Pois é. Aí, Vitão, só nós que se lasca, viu? Você e eu na obra lá. Por isso que a responsabilidade de quem é técnico precisa ser maior. Uma coisa é você ser ignorante, né? No sentido da palavra de não conhecer. Mas a partir do momento que você conhece, você precisa mudar a tua postura. Né? Você precisa mudar a postura, senão você vai cometer falhas, né? Cometer erros injustificados, né? Legal. Continuando os nossos problemas aqui. Junta de dilatação. Por que acontece problema em junta de dilatação? Especificação e execução.
Eu acho que tem os dois. De novo, a gente volta nos dois. Junta de dilatação, eu tenho um pouco de propriedade para falar. Já tratou muito, a gente tem uma experiência muito boa com alguns materiais. E assim, desde da década de 60 e 70, se trabalhava muito com borracha como impermeabilização. A manta de EPDM, manta de butil. E esses materiais têm uma flexibilidade, têm uma memória elástica que produzem uma durabilidade maior. Eu acho hoje o grande problema que eu vejo nas obras é a especificação de junta de dilatação com material asfáltico, que apesar de ter elasticidade, alguma elasticidade, né, dependendo do tipo de manta, ela não tem uma memória elástica, ela se deforma. Então a durabilidade dessa junta trabalhando com asfalto simplesmente é muito baixa. Então acaba tendo problema de junta de dilatação por conta disso. Os materiais para junta de dilatação precisam ser borracha, precisam ser elásticos, né? Precisam trabalhar junto com a junta. Então tem que ser um selante ou alguma coisa que tenha essa capacidade de absorver a deformação e recuperar, né? Tem que ter recuperação, né? Tá. Então, eu acho que aí seria um ponto, especificação, né? É a especificação do material adequado que trabalhe ali com a junta, mas a gente vê muitos problemas de execução também, né? Para instalação desses materiais, assim, seja, a especificação está correta, mas fazer o tratamento adequado na junta, a gente vê muito problema de preparo de superfície. Preparo de superfície é muito... A junta de dilatação é sempre um ponto crítico, de atenção. Tem que ser um trabalho mais técnico do que o normal. Não dá para fazer com uma... Se a mão de obra precisa ser uma mão de obra especializada, para tratar uma junta de dilatação precisa ser mais especializada, ela precisa ser mais consciente disso. Os materiais precisam ser aderidos. Você vai fazer uma junta de perfil elastomérico, que é instalado dentro da junta. Ela vai ser aderida nas bordas da junta. Então você precisa ter um preparo interno dessa abertura. Então, quem prepara? Você vai abrir a junta, preparar lá dentro da junta, limpar. O cara limpa por cima mais ou menos, né? Então esse trabalho precisa ser um trabalho mais técnico. Não prepara as bordas, né? Exatamente. Então, faz a junção das três pontas. Dependendo da rigidez da laje, você precisa fazer um lábio polimérico. Então é um trabalho... Como que é o nome? Fazer o lábio polimérico. Você precisa corrigir a borda da laje. Da junta, né? Da junta, exatamente. Você tem um lábio polimérico, né, cara? Vende lábio polimérico lá, Vitor? Você vem lá, ele vai lá e dá um beijo no Vedatop, um beijo na sua bochecha. É o lábio polimérico. É o lábio polimérico. Cada um. Retira ali naquele guichê ali o lábio polimérico. Amanhã vai ter uma fila de peão lá. A loira ali, eu quero comprar um lábio polimérico da loira que veio de produto lá. Ê, Valquíria, ela tá assistindo lá. Meu, se essa moda pega de lábio polimérico, hein, cara? Mas eu acho que é uma outra coisa também que acontece muito, que a gente vê, é a questão de... Isso a gente está falando do nível da estrutura, né? No nível da impermeabilização, a gente tratar aquela junta de dilatação. Sim, acabamento. Ela foi projetada, obviamente, né? Vem no projeto de estrutura lá para permitir o trabalho dos panos de laje, né? Tanto a hora que expande, contrai. A gente tem que especificar um material e também rebater ela até o nível acabado. É outro erro frequente. Tipo assim, a gente tratou no nível da impermeabilização. Vai lá, joga o contrapiso em cima, reveste e tranca. Não dá sequência, tipo, né? a junta, ela tá trabalhando lá embaixo. A hora que ela começa a trabalhar, se não foi rebatida até em cima com material flexível, começa a trincar tudo. E aí entra a água entre o acabamento e o sistema de manta. Já vi muito isso também. Sim. Acho que dá um podcast falar de junta, né? Total. Dá um podcast falar de junta. E o pior é que assim, né? Vocês fazem o tratamento no nível da impermeabilização, só que o acabamento fica por parte da civil, né? Que aí vem o pessoal depois, assim, contrapiso, para respeitar a junta. Aí, né? às vezes, também tem uma falha da execução da proteção mecânica que o próprio impermeabilizador, né? O próprio aplicador lá faz a impermeabilização, faz a junta elástica e tudo, e aí na hora de fazer a proteção mecânica já passa uma massa direta lá sem respeitar essa junta. E, claro, o contrapiso e o revestimento também nem sabe onde tá, né? Nem sabe onde tá. Não consegue nem mais identificar. Então, junta é um problema. Em projeto, quando a gente tem junta, a gente procura nas compatibilizações tirar de jardim, de piscina, de espelho,
Onde tem mais interferência. E onde tem mais água, né? Porque junta... E junta dentro do espelho d'água, estão fazendo direto isso aí. Jardim. Tá. Outro ponto também junta, né? O pessoal colocar ela... que é boas práticas de impermeabilização e norma também, a gente deixa ela no ponto mais alto, né? Do pano. E o pessoal coloca do lado do ralo, né? Deixa no ponto mais baixo, aí a água passando em cima toda hora. Aí o tratamento já não é adequado, ainda fica do lado do ralo. Aí faz a famosa junta canalizada. Total, isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem, solução. Que faz a calha embaixo da junta e trata. Ótimo, né? Essa solução uma solução hidráulica para o negócio. Não, vocês não sabem que eu já vi, eu tenho um print disso, eu já mostrei para muitas pessoas. Eu vi num projeto de hidráulica, que eu peguei para compatibilizar a calha dimensionada embaixo da junta. Eu falei, cara, realmente, esse pessoal não crê na gente. Nossa! Sério, já pensou o cara de hidráulica dimensionar a junta? Já, tipo, ó, coloca uma calha lá no... exatamente, lá no subsolo. Falei, já interliga para não ficar um negócio feio. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, realmente a impermeabilização não tá valendo nada. Que sacada desse cara, hein? Que sacada desse cara. Já se livrou de um problema, já, né? Especificou no projeto. Isso que é um projetista de verdade, hein? O cara já... Já considera que vai ter problema. Vamos segurar a água lá embaixo. Esse é um cara que entende de obra, viu? Ele fala, essa obra é só pelo nível aí da... Já vou meter calha em tudo. Já vou botar calha embaixo da junta. Já não quero saber de problema. O importante pra eles é não pingar em cima dos carros, né? A estrutura não tem problema nenhum. Zero. Viu? Falamos de junta, desplacamento. Um outro problema aqui. Sim. Desplacamento seria um problema que talvez não só de impermeabilização, né? Mas envolve outras coisas também, né? Após a impermeabilização, né? Porque, por exemplo, um dos maiores erros, eu falei até de piscina aí, é justamente a proteção mecânica após a impermeabilização, né? Não respeitar ali a espessura de regularização, a gente até comentou num podcast de piscina. Após a impermeabilização com manta asfáltica ali, por exemplo, que você tem que fazer essa proteção mecânica, o pessoal requadrar a piscina após a manta. Eu tenho fotos também desse sistema, isso soltar tudo, também, né? Nossa. E aí ele acaba puxando a manta e aí o pessoal culpa a manta que desplacou o revestimento. E na verdade ele que puxou a manta, né? E não... Um dos problemas mais comuns nesse tipo de detalhamento, que a gente vê muito, você deixa a previsão de encaixar a impermeabilização a 30 centímetros do piso acabado. Então a manta vai subir 30 centímetros do piso acabado. Então você deixa aquele rebaixo na massa para poder subir a impermeabilização. E aí o aplicador, na hora de fazer a impermeabilização, ele vai e sobe até o topo. Então ele chega a encostar o primer, o asfalto, lá na viradinha, no encaixe do reboco, né? Uhum. E aí não tem espaço para você colocar a tela e ancorar essa massa que vai fazer o complemento. Essa argamassa fica em cima do asfalto, né? Então ela tende a desplacar, forma aquela fissura horizontal, e aí isso vai soltando, né? Vai desplacando, a água vai entrando por trás da manta e você vai ter vazamentos nesses pontos. E isso é um problema crítico em rodapés, né? Sim. Que a gente faz as subidas aí no rodapé. E eu já vi detalhamento, assim, tem a questão do detalhamento e execução, né? Mas já vi até detalhamento com a tela colada e com a manta subindo até em cima. Desenha pra mim aí, Marissa, que assim... eu sou péssima de desenhar. Vamos abrir o AutoCAD. Vamos abrir o AutoCAD. Deixa eu ver se entendeu. Uma parede, por exemplo, de uma piscina, com o fundo da piscina aqui. Não, então, é que agora a gente tá falando do rodapé. Rodapé de laje. De laje. De laje. Tá, eu tava pensando num desplacamento de piscina. Não, de piscina você também tem o mesmo problema de desplacamento, mas acho que tá mais ligado aos cuidados do procedimento, porque... Então a gente tá falando de desplacamento de reboco. De reboco, de rodapé de... que o Vitor comentou de piscina e depois o Alexandre já comentou de rodapé. São dois casos diferentes. Tá, então beleza. Então eu tô imaginando uma platibanda aqui, pode ser? Pode ser. Uma platibanda. Imagina uma platibanda de 1,20 m e a impermeabilização subiu 40 centímetros. Tá, vai ser um caso parecido lá na obra do meu cliente. Entendeu? Lá, né? Bem parecido com isso que ele falou. Certo. Então, beleza, eu subi com a manta aqui, né? Exatamente. É isso que você tá falando. Você precisa deixar um recorte aí na parte de baixo do reboco para poder subir com a manta e você fazer o embutimento dela na hora que você revestir. Tá.
Então, eu vou ter que fazer um recorte aqui, é isso? Isso. Nessa região aqui. É isso aí. E aí eu vou embutir aqui. E aí o cuidado que ele falou é... Depois esse desenho... Eu vou mostrar, eu vou mostrar. Não, eu vou mostrar. Fique tranquilo. Esse desenho... Eu vou mostrar. Eu só quero acertar o desenho aqui primeiro. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui um rebaixo aqui, eu vou embutir a manta aqui, né? Esse rebaixo, ele tem que ter 40 de altura e 3 no mínimo de espessura. E aí a manta vai virar 30 e fica 10 aqui. Exatamente. É esse cuidado que ele falou. Às vezes o cara faz até encostar lá no Ele dedo. vai lá e faz 40 de manta. É o pay attention no professor das obras aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá dando pra enxergar aí? Peraí. Aí assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uma laje, aí uma alvenaria de platibanda. Isso aqui vai ser rebocado, né? Não sei se a caneta tá... Isso aqui vai ser rebocado, aí a manta ela vai virar aqui, ó, conforme o desenho, né? Você tem que deixar no pé aqui, ó, 40 centímetros sem reboco, né? Só uma massinha ali para você colar a manta, né? E depois você vem com o reboco e esse tem que ficar 10 centímetros aqui, entre a manta e o final do reboco aqui, para você ancorar. É isso aí. É isso que ele quis dizer. Perfeito. Se não entendeu, paga um projeto. Por favor. Vanessa... A chance é poucas que a gente dá aqui. A gente não dá muita chance. Senão a gente fica entregando, daqui a pouco o cara... Não precisa mais de projeto, nem de execução. Começa Não precisa nada, já. Viu? Imagine, Marissa, daqui a pouco o cara vai chegar assim pro cliente e falar assim: não, imagina, eu assisti todos os podcasts, professor das obras, pode ficar tranquilo. Já sei impermeabilizar, Já sei especificar tudo. Mas o caso da piscina também é interessante, porque o caso da piscina, a gente comentou isso também no podcast de piscina, a questão do requadro, né? Que eu acho que é recorrente a questão de desplacamento. Sim. Acertar o nível, né? Requadrar a piscina, alinhar os níveis antes de colar a manta, para ter a menor espessura possível de argamassa em cima da nossa manta. Desplacamentos de piscina, de uns anos para cá, virou a moda. Exato. Né? Porque as piscinas cresceram, o dimensionamento das piscinas ficaram maiores, né? Tudo condomínio clube, piscina de 300, 400 metros quadrados de área, formatos mais orgânicos, então você tem muito reboco para resolver, consertar essas formas, né? Para corrigir esses formatos. E aí esse revestimento muito pesado em cima da impermeabilização puxa tudo. Sem contar que as estruturas elas se movimentam mais. As estruturas estão preparadas para sofrer deformação. E aí você faz uma caixa de argamassa dentro de um sistema de impermeabilização, normalmente manta asfáltica, um flexível. E você faz uma caixa rígida dentro dela, a estrutura movimenta, aquela caixa rígida não tem junta, não tem como deformar, ela fissura, começa a desplacar. Então esse é o grande problema. Então hoje você tem projetistas de fachada, de revestimento e se especializando em piscinas. Na parte de revestimento de piscina. Justamente para determinar esse trabalho, esses sistemas que vão em cima da impermeabilização, né? Então... Boa. E problemas de eflorescência está um pouco relacionado com essa questão da espessura da argamassa. Sim. E tal, né? Espessura, tipo de cimento. Claro, todos os cimentos vão produzir alguma coisa de fluorescência, né? A gente não tem nenhum cimento livre do risco da eflorescência. Tem um melhor? O CP4 é melhor, ou o CP3RS, né? O CP3RS, que também, como ele é resistente a sulfatos, ele ajuda. Uhum. Agora, algumas fábricas têm alguns aditivos para ajudar também a segurar a eflorescência, aditivos para você colocar na argamassa colante, aditivos para colocar no rejunte. O próprio rejunte você também, vai começar tem que ser menos permeável, né? Quanto mais água chegar a atingir a argamassa, maior a chance de você ter manchamento de eflorescência, né? E alguns revestimentos são mais suscetíveis a isso, né? Mais porosos, né? Se você puser um granito ou uma pedra porosa, ela vai manchar mais fácil. Aquela Ijal que a gente estava falando aquele dia, né? É uma pedra porosa, isso? A Ijal, e o pessoal costuma usar muito a Ijal errado também, né? Diretamente ali, dependendo
do sistema de impermeabilização, eles colocando direto na impermeabilização. É que a Ijal, eu acho que ela precisa de uma argamassa colante especial que, como ela tem muito polímero, ela já diminui bastante a formação, né, de eflorescência. Mas se você fizer uma argamassa mal feita, ela... De desplacamento, né? Na questão de desplacamento ali, ela tem muito esse problema de desplacamento pela forma construtiva ali, né? Em cima da impermeabilização. Até algumas empresas hoje mandam uma ficha lá, um memorialzinho descritivo ali, falando da proteção mecânica, em cima da impermeabilização para poder entrar com ela. E aí, se não faz nenhum desses tratamentos que o pessoal acaba não especificando, só especifica para ela não desplacar, mas esquece da eflorescência, né? Então, a Ijal, você não pode assentar ela em cima da impermeabilização. Então, não é indicado. E uma outra coisa que os caras erram muito é a junta seca, né? Que a Ijal fala em junta seca, mas ela é junta seca porque ela não tem a junta, o rejunte, né? Mas ela não é para trabalhar colada igual eles estão, a maioria do pessoal acaba usando, né? E ela tem também uma situação que é um pouco complicada de você fazer a instalação, porque ela fala de junta seca na área molhada. Isso. E na área seca, a junta é de 2 milímetros. Então, como é que você pagina uma piscina com borda infinita, por exemplo? Entendi. Entendeu? Entendi. Você trabalha, aí vai trabalhar tudo com junta seca. Para ficar esteticamente bacana, mas aí não pode ficar com junta seca na área. É um sistema bastante complexo para trabalhar. Né? É maravilhoso, né? Mas precisa ter a mão de obra especializada e trabalhar do jeito certo. Boa. Eu acho que mais um ponto de eflorescência importante que o pessoal não respeita é a questão, no caso da piscina, da altura da lâmina de água, né? Da gente ter a lâmina de água, por exemplo, nas bordas, a gente ter o topo da impermeabilização, ter ali a gente comentou do requadro, né? Ter uma espessura alta de argamassa e essa lâmina, a altura da lâmina ficar acima da manta. Então, aí, essa água começa a permear por cima da manta, é onde a gente tem eflorescência nas bordas, no deck, né? Então, acho que manter a lâmina, isso a gente vê muito. Isso é um problema que acontece quando, esteticamente, você quer que a piscina fique bem cheia, né? Isso. Então, não coloca um ponto de ladrão na piscina. Exatamente. Ela deixa encher até a borda. Aí ela extrapola para fora da área molhada e essa água vai entrar nos contrapisos lá e vai acabar dando eflorescência, vai acabar provocando eflorescência. Legal, boa. Essa dica foi super legal, que o pessoal costuma errar isso em obra mesmo. E o mesmo acontece com o jardim sobre laje é a mesma coisa, a altura da terra no topo lá. Aí você vê do lado de fora, tá cheio de mancha de umidade, estufamento de pintura, se a pedra que tem do lado de fora da mureta tá toda manchada, porque a altura da terra também tá acima do nível da impermeabilização. E aí a umidade tá passando por cima. Tem umas coisas meio básicas, né? Total. Isso é meio básico, né? Mas por que o cara não impermeabiliza até chegar na pedra? Não, nesse caso a gente tá falando do sistema de manta. Ele impermeabiliza quando ele impermeabiliza na estrutura, né? E aí depois, na hora que entra os revestimentos, é que as cotas começam a aparecer. No final das contas, tudo é falha de projeto. Compatibilização De projeto, né? Se você pensa isso antes, você tem noção de quanto você vai encher, que tipo de revestimento você vai colocar. Isso acontece muito, a impermeabilização tá pronta já, a estrutura tá liberada, pronto, e ainda não definiram qual que é o revestimento. Não sabe se vai ser pedra, se vai ser mármore, se vai ser uma cerâmica, um porcelanato, quanto de cola, não sabe as alturas finais ainda, né? E aí quando entra na obra para fazer esse tipo de acabamento, já a impermeabilização tá pronta lá, então ou você faz um remendo, né, para criar barreiras, para criar esses níveis diferentes aí de impermeabilização, ou você vai conviver com a eflorescência. Entendi. Vazamento em ralo. Ralo Qual é a principal causa desse problema aí? Arremate, né? Execução. O principal é o que eu falo assim, quando eu comecei a trabalhar com impermeabilização, a empresa que fazia a aplicação, ela fazia também o chumbamento de todos os ralos. Ela era responsável por fixar a tubulação para não dar problema. Hoje, a maioria dos problemas que eu vejo de tubulação vazando não é do arremate da impermeabilização, mas sim de um problema causado pela tubulação que movimentou por falha no chumbamento. Então, foi feita a impermeabilização direitinho, mas aquela fixação não foi bem feita,
Principalmente você tem muitas obras prediais com laje de cubeta, que você tem uma capinha lá muito fina de concreto, então o chumbamento já é precário porque você não tem muita espessura. O pessoal costuma chumbar com papel. Nossa, né? Meu Chumba Deus com do céu. papel. Vai enchendo ali e dá uma massinha. Dá uma massinha por cima, ninguém viu, tá chumbado. Uhum. E aí quando começa a operação, você começa a funcionar o condomínio, a casa, essa vibração das tubulações começa a sair fora da posição e começa a escorrer e o arremate rompe. A impermeabilização acaba rompendo. Então isso é um problema de instalação, né? É premissa básica para iniciar a execução da impermeabilização, os ralos, as tubulações estarem rigidamente fixados. Tá na norma. É premissa. Tá na norma. Mas nunca acontece, né? O que é rigidamente fixados para você, né? Não pode movimentar, em hipótese alguma, não é, Vitor? Não pode colocar espuma expressiva? Não, Espuma claro que de não, de porta. PU, de porta, não. Aquelas espumas de porta, não sei Tá qual é. cheio de obra, né? Eu sei, uma vez eu ouvi alguém rigidamente falando fixado. assim, aquela espuma de porta não serve nem para fixar a porta. O que dirá o ralo, né? É verdade, se você dá uma pesada lá, ela vai sentir, viu? E pior que a gente brinca, mas vê bastante em obra, né, cara? Acaba vendo. E o chumbamento só com areia e cimento virou padrão em obra, né? Chumbar ralo com areia e cimento só. A gente faz um grautinho lá com uma forminha por baixo. Já falei isso aqui, né? É o ideal, né? Faz um forinho lá na forma, prende ela, passa um araminho lá. Tá? Vai parar de ficar colocando madeirinha, nós vamos fazer um. A flange, o esquema da flange. Da flange da... você tá trazendo flange. Sem propaganda, viu, pessoal? Quero... Foca no assunto aqui. Somente na loja. Vou mandar o boleto lá. Você só tem que comprar nas lojas. Ai. Eu ia falar pra você esse negócio aí, viu? Esse negócio aí é bom, viu? Mas esse cara que não fica enrolando pra ele mandar esse produto aqui pra nós. Viu? Vamos lançar esse produto aqui, ó. Do professor das obras. Fala pra ele trazer aqui, ó. Né? O cachê é baixo por enquanto. Ainda não passei 200 mil inscritos lá. Ele vai estar aí na semana que vem. R$200 mil. Vamos lá. Umidade em pé de parede. Nossa. Essa teve até um podcast, né? Teve um pouco. Mas daqui a pouco a gente vai estar assim, né, Marissa? Repetindo. Essa aqui teve num podcast. Essa aqui também teve. Porque de tanto podcast que a gente faz em Já falamos dos problemas, né? Umidade em pé de parede. Vamos lá. Por que acontece umidade em pé de parede? Vamos lá, eu vou tentar simplificar. A falta da impermeabilização das vigas baldrames, da alvenaria de embasamento, do barrado, isso tudo é um dos grandes motivos, né, da falha aí da pé de parede. Mas e na aplicação ali? Onde que o pessoal falha, Vitão? Na aplicação? Mais uma também com produtos errados, especificado errado, consumo errado. E depois aí é que você está falando da aplicação, né? Porque entra a questão de cota da terra também, que é uma das coisas que eu mais vejo. Você fazer o embasamento, a gente falou sobre isso, mas é importante frisar. Você fazer o embasamento e na hora de nivelar o aterro, nivelar já na primeira fiada de tijolo. Então, o cara encosta a terra acima da impermeabilização, igual o caso da floreira, né? E que nem você falou, é uma coisa que você fala assim, mas isso é óbvio. Mas não é. Na obra, não. Ser muito óbvio. É o que mais acontece, em tudo. O que eu vejo muito, principalmente em obras de casa, o pessoal às vezes tem um cuidado de fazer o barrado pelo lado de fora, pensando na umidade que vem do jardim para fora. Da chuva. E esquece que aquela parede do lado de dentro também tem a umidade ascendente do solo. Então, se não fizer o trabalho lá dentro também, se tiver exposto, você vai ter umidade nas paredes internas, né? Às vezes, mas tá lá no meio da casa, como é que tem essa umidade lá? Mas essa questão do nível do solo, em função do nível da impermeabilização, de encostar o embolso, né, no nível, impermeabiliza o baldrame e desce o embolso até o nível da terra. Uma outra coisa também que dá bastante problema, e a gente tem pego em visita, assim, após a obra que a gente tá comentando, é na questão de elétrica mal definida, hidráulica mal definida. Então, se está lá feito todo barrado, contrataram a empresa, fez todos os barrados, mas esqueceram de passar uma tomada numa parede lá. Ou inventaram uma tomada. Aí ele vai lá e danifica toda a impermeabilização também, né? É isso aí. Tá. Vazamento em arrimos. Vazamento em arrimos tem bastante coisa também, né? O principal aí, o maior problema dos arrimos. Eu já vi uma coisa, não sei se vocês já viram isso. Em casas acontece muito isso, porque às vezes tem uma parede ali, um muro de arrimo no meio da casa, principalmente de garagem,
que você vai precisar ter um cruzamento de tubulação nesse arrimo. Não sei se vocês já pegaram esse caso, mas é bem comum, tá? É bem comum. Por exemplo, você tem ali um corte para uma garagem, né? E você tem um corredor externo de um dos lados em que você vai ter uma tubulação que vai ter que cruzar o arrimo. Não tem o que fazer. E isso é um problemaço no meu ponto de vista. Porque você vai fazer toda uma impermeabilização ali, vai ter que encostar a terra e você vai ter uma tubulação atravessando o seu muro de arrimo. Se você vai fazer impermeabilização nesse muro de arrimo, o importante vai ser deixar essas tubulações separadas uma da outra, para você poder conseguir fazer o arremate. Porque o grande problema é quando você tem várias e aí você encosta uma na outra e não dá para fazer o arremate. Mas tubulação de hidráulica, tubulação de esgoto, é mais fácil de resolver do que quando você tem essas situações onde você tem infra de elétrica. Por exemplo, num predial, você tem no subsolo uma entrada de energia que está vindo da rua com uma mangueira de elétrica, porque as mangueiras de elétricas não são projetadas para ser estanque. E aí a água entra pela tubulação e vai sair lá no subsolo. Então, quando você tem tubulação pluvial ou uma tubulação de água, você consegue, desde que distancie, faz a impermeabilização do arrimo e faz o arremate dessa tubulação. Imagina que o arrimo é uma piscina, né? Então você vai fazer o arremate no pescoço. É importante deixar o tubo lá antes da impermeabilização. Não impermeabilizar e furar depois. E fixado. Bem fixado. Porque volta em tudo que a gente já falou, né? Exatamente. Mas esse é um caso que eu vejo que assim, talvez o maior problema não seja nem por conta do arremate, porque de fato é só você encarar aquilo como uma piscina. Sim. Mas furar depois, né? É pelo furo depois. Depois. Porque na piscina isso é muito comum, né? Os tubos já estarem lá. Né? Então você já pensa ali nos tubos e tal, aí você vai fazer a impermeabilização. Eu vejo que em muro é completamente diferente. Você faz a impermeabilização, depois você vai pensar na hidráulica. Aí é o problema. Que é o que você falou assim, qual que é o principal problema de muro? O principal problema é não impermeabilizar. Começa por aí também. Não fazem a impermeabilização nos muros, e aí você chega... E aí? Mas não tem o que fazer, né? Depois que já tá a casa pronta, o prédio pronto, como é que você... tira a terra, você escava, desconstrói, não dá, né? E volta um pouco no que a gente discutiu um pouco mais cedo, né? Que tem gente que acha que, não, eu só coloquei um gel composto, uma manta drenante aí, não ppreciso impermeabilizar. Não precisa impermeabilizar não, tá drenando. E também, aí tá drenando e não sabe pra onde, né? Quem não tem tubo dreno lá embaixo, tem Sim. E tem uma coisa que engana muito o cliente lá final também, e também por falta de orientação daí de quem tá aplicando, é fazer o muro de arrimo, a gente falou sobre isso também, impermeabilizar o muro de arrimo e não fazer o barrado lá dentro. Se eu não sei como está feito esse alicerce aqui, não adianta eu só impermeabilizar aqui que o pé da parede lá vai subir a umidade. Do lado de dentro, né? Então também às vezes acaba enganando para quem está lá na aplicação, fala, nossa, deu vazamento no muro que está com manta lá, né? E às vezes o vazamento não é do muro, né? É lá de baixo, né? É do lado contrário. Eu acho que um ponto também que eu vejo que o pessoal acaba cometendo erro no reaterro. Porque assim, você faz a proteção mecânica, mas, cara, é o que a gente estava falando hoje aqui no podcast sobre drenagem. Geralmente o pessoal utiliza o próprio solo da obra para fazer o reaterro. Então você tirou o solo, você coloca ele num lugarzinho ali guardadinho no terreno e volta esse solo de novo atrás do muro de arrimo. E às vezes você tem um terreno rochoso, né? E aí você tem umas rochinhas e tal. E, cara, você vai fazer um reaterro com isso, a máquina vem, pega lá aquela terra, sobe lá a retroescavadeira e solta. E às vezes uma pedrinha dela rola e dá com uma pancada no muro, né? E assim, o cara vai bater com sapo também, né? Às vezes ele chega muito perto. Eu já vi profissional que trabalha pra mim, tem que falar assim, por que bater com o sapo tão perto assim do muro de arrimo? Você tá arrebentando com a proteção mecânica. E o cara vinha e ia estourando tudo a massa, sabe? Falei, nossa, meu amigo, aí a hora que vier a terra de cima, uma pedra rolou, bateu nessa manta, furou, a gente nem viu, né? Então, esse cuidado também na hora do reaterro, porque peão, e assim, controlar o sapinho lá não é um negócio de controlar um carro, né? É um negócio que você precisa de uma habilidade, às vezes é pesado, às vezes tem que subir e descer, né? Porque ele não fica perfeito ali atrás. Então, assim, é um cuidado também que eu acho que tem que tomar. Isso você tá falando de um muro de arrimo com proteção ainda, né? O maior dos problemas que a gente pega é a falta da proteção ainda, né? Não tem, entrega o serviço lá e fala, aqui tem que proteger, assim, assado.
Eu só vou descobrir porque quando eu volto num outro orçamento dentro do condomínio, está passando lá depois de um mês, a manta tá lá exposta ou já aterrada e 50 centímetros para cima sem proteção mecânica. Né? Eu particularmente, não sou muito favorável a proteger, para fazer proteção mecânica de argamassa em verticais muito altas. Então, contenção, eu acho que você precisa trabalhar com proteções não aderidas. Então, o sistema de... Gel composto aí. Gel composto, usa ele como proteção, porque os sistemas aderidos, se você não fizer uma boa compactação, ele pode ser o teu inimigo. Você não compactou direito, a tua terra vai... O teu solo vai... O que está acontecendo com você, Jefferson? vai aderir na tua proteção e quando ele acomodar, ele vai puxar a proteção mecânica. Então ele vai puxar a proteção mecânica, tende a puxar impermeabilização também. Então eu prefiro trabalhar em contenções com sistemas de proteção não aderidos. Usa camada drenante como proteção. Até não falei isso com o Jefferson hoje. Que assim, a gente faz os dois na obra. Né? Eu costumo fazer uma proteção mecânica em cima da manta e também usar o gel composto. Porque a proteção mecânica é um chapisco muito grosso que a gente faz. Né? Não sei se isso também está corretamente... Se é uma proteção mesmo, é uma proteção de transição, né? Cria esse mais ainda, né? Você só cria o atrito, cria mais atrito ainda, né? A tendência é você ter puxar essa impermeabilização. Mas é bom saber que dá para fazer sem, só aplicando direto. E é o que você falou, o maior cuidado é a gente, quando faz proposta, tá com cuidados com o reaterro, né? Porque é muito comum, pessoal, putz, tem um entulhinho aqui, não vou pedir uma caçamba não, joga lá no aterro, né? Não precisa pedir uma caçamba não, joga lá que nós vamos aterrar ali aquele muro, deixa para jogar no muro. E o tal de que eu vou colocar terra limpa, né? Isso aí não existe, né? Terra limpa. Vou fazer não precisa proteger, não precisa. Não precisa terra que limpa porque choveu. Lavou. Terra lavada. Legal. Bom, um ponto de atenção. Então, acho que fica até como dica aqui, né? Vai fazer lá a manta asfáltica atrás do muro de arrimo. Se você for usar lá o McDrain, que a gente falou hoje aqui... Isso aí. Como que era o nome mesmo que ele falou? É geocomposto. Geocomposto esse, né? Geocomposto. Geocomposto, então aplica ele direto em cima da manta, né? E vem com a terra em cima dele. É o que a gente tem feito para poder garantir que vai estar protegido, pelo menos. Né? Vender o sistema ao todo para poder saber, tá protegido agora. Isso aí. Tá. Mas se não for usar dessa forma, acho que é até legal a gente falar isso, essa proteção mecânica seria um reboco, então. Sim. E não um chapisco grossão, né? É que na verdade não é um chapisco grosso, a gente chapa. Sabe quando você chapa a massa antes de sarrafiar ela? Que fica com aquelas marcas de costa de colher? É assim que a gente faz. Não é aquele chapisco, você não precisa dar sabe? Acabamento. Exato, é aquele preenchimento com aquela chapada. Fica com aquelas marcas tudo de chapada, mas aí o profissional não vai lá sarrafiar, desempenar e tal. É que você tem que chapiscar antes, né? Pra criar a aderência ali. Daí depois fazer essa massa... Não precisa ter acabamento. E o importante é o que fica para cima da terra, né? Ela tem que passar 50 centímetros acima. E aí essa proteção mecânica volta no que o Alexandre também comentou. Tem que estar ancorado 10 centímetros acima da impermeabilização para estar estruturando isso aí. Boa. Resumindo, né? A gente está falando do arrimo, mas funciona para tudo, né? Tudo que vem depois da nossa impermeabilização. Seja no arrimo, seja na piscina, seja no piso do banheiro, seja no revestimento. Tudo, né? Se a gente não tem os cuidados, acaba danificando o sistema e gerando um problema que não era da impermeabilização e passa a ser, né? Sim. E tem que pensar que toda vez que a gente vai... A continuidade da impermeabilização, em cima da impermeabilização, em superfícies horizontais, a gente tende a fazer isso não aderir. Então, eu coloco um filme plástico para não deixar aderir. Mas nas verticais é justamente o contrário. Eu preciso que ele tenha melhor aderência. Então eu preciso criar ponte de aderência, eu preciso criar mecanismos para fixar melhor isso na vertical, porque senão a tendência disso é sair. Considerando o sistema de manta, né? Ou até... sistemas cimentícios, naturalmente, os sistemas cimentícios têm mais compatibilidade e você vai ter mais aderência. Mas dependendo do sistema cimentício, dependendo da argamassa que você vai usar em cima, você também pode ter problemas de aderência. Eu já tive problema de aderência também. Usou argamassa polimérica rígida em gesso, né? Então, e eu já tive... Não dá aderência. Gesso? É. Ah, tá. De fazer tipo um barrado e vir com gesso liso em cima.
Não, tipo shaft de banheiro, por exemplo, aquela placa... Ah, tá. De você fazer ali no banheiro argamassa polimérica que ela não vai grudar ali. A rígida tem uma certa dificuldade. Ou mesmo você, dependendo da argamassa colante que você vai utilizar para fazer um revestimento em cima de uma impermeabilização com argamassa flexível, também ela pode ter um problema de aderência, você precisa estar compatível. Isso a gente comentou no outro, né, do AC3. Uhum. Pode ter um problema também do cara não querer testar, né? Como é que é a história lá, Alexandre? Conta essa história para nós. De uma obra que não queria, eu fui chamado numa consultoria e a síndica falou, olha, eu preciso que você venha fazer o teste aqui porque o aplicador que fez a obra aqui para mim, ele não quer testar. Ele falou que não vai fazer o teste de estanqueidade. Mas por que não vai fazer o teste de estanqueidade? Porque vai vazar. Mas o aplicador falou isso pra ela? Pra ela. Você não vou testar porque não vai vazar. Não dá pra fazer o teste de estanqueidade aqui nessa laje. Mas por que não dá pra fazer o teste? Porque vai vazar. Meu Deus. Nossa, o cara assumindo o próprio erro, dá garantia até a primeira chuva. Eu não testo essa impermeabilização, não. Vai ficar estanque enquanto não chover. Se não chover, não tem problema, não. Pode ficar tranquilo. Que não vai vazar. Ele faz a impermeabilização e fala pro cliente, vai ter cobertura? Então tá tranquilo. Porque não pode chover. Caimento. Caimento que a Marissa falou. Qual que é o problema de... É claro, não fazer caimento é um grande problema, né? Mas qual que é o problema quando o pessoal faz o caimento e aí dá um problema também? Mesmo fazendo o caimento? Eu acho que o problema maior é não fazer o caimento. A falta dele é um problema. Eu acho que período de secagem também, né? Da argamassa que foi utilizado para fazer o caimento. Às vezes a gente vê o pessoal assim, fez a regularização e já na sequência tá imprimando e colando manto. Aí a gente tem um problema, porque por conta da umidade, né? Os sistemas asfálticos e de poliuretano, a gente tem um problema sério com a umidade. Mas eu acho que a falta do caimento, acho que é campeão, né? Assim, que a gente vê eflorescência e também, se aí tiver falha na impermeabilização, piorou, né? Que aí vaza. E principalmente no sistema acrílico, né? Que aí não aceita o empossamento. Né? Alguns sistemas, que eu falo assim, o caimento ele é importante para evitar eflorescência. Uma impermeabilização bem feita, se ela não tiver o caimento adequado, a água vai ficar parada ali, né? Em tese, uma piscina não tem caimento, a água tem que estar lá, a impermeabilização tem que estar estanque, né? Independente do caimento, né? Então pode falar, mas a manta tem que ser em projeção para o ralo, né? Senão não vai, não, ela tem que funcionar para qualquer lado. Até né? porque o arremate estanque no ralo da piscina é um tubo passante, né? Não então, vira. Mas você tem problemas estéticos pela falta de inclinação de caimento e os sistemas acrílicos, né? Algumas membranas acrílicas, elas não, por norma nenhuma, né? Elas não podem podem ser aplicadas em inclinação menor que 2%. Então precisa ter um caimento de 2%. Abaixo disso. E quando a gente vai na obra para dar orçamento e fala pro cliente que tem que fazer 2% de queda, ele quer matar a gente, né? O cara pega uma laje de 100 metros quadrados e coloca um ralo e fala, agora dá 2% de caimento. Pronto. Aí cai a laje, só da sobrecarga da argamassa que você vai colocar lá, tipo 15 centímetros. A faísca do cara é um tijolo de 19 de altura. 20 centímetros. Eu já tive caso em que a platibanda era de 15 centímetros, só tinha um ralo na laje, para dar o caimento de 1%, vai engolir ficar mais alto do que a platibanda. Tem certeza que quer deixar essa platibanda assim? Ou vai fazer menos de 1%? Mais ralo, ou vamos pôr mais ralo, né? Sem dúvida. Uma solução tem que dar. E o ar-condicionado? O ar-condicionado, a gente vai falar assim, porque nunca tem previsão de ar-condicionado quando você começa a obra. Nunca tá instalação de ar-condicionado. Então o pessoal acaba furando a impermeabilização para fazer a instalação do ar-condicionado. E se você fura e põe o arremate correto, você faz o detalhamento correto, ok, dá para contornar, né? É uma situação que dá para contornar. Mas na maioria das vezes o pessoal passa aquelas mangueiras frigorígenas que são revestidas com isolante e aquilo não tem como arrematar, né? Então você não tem como fazer uma vedação. E aí você vai nas casas, o pessoal, tá vazando aqui a obra,
me dá uma olhada. Aí você chega lá, o pessoal furou toda a impermeabilização e tá aquelas fitas autoadesiva. Vitão vende bastante na loja. Vitão vende bastante para remate de mangueira de ar-condicionado. É o que mais ele vende. O pessoal do ar-condicionado vai lá. Preciso prospectar esses caras agora. É o que mais ele vende. É isso aí. Agora ele só vai vender mais o lábio polimérico. Vai vender um pouco mais. Esse arremate errado aí também, né? Dos aplicadores também, né? Às vezes já tá lá, né? A instalação também. E o pessoal vem e arremata a própria manta asfáltica com maçarico, que aquele negócio não pode nem sentir o cheiro do fogo. E eles conseguem fazer essa proeza ainda, né? Tem bastante, cada coisa, né? Que olha... Eu tive um... Vai, fala então. Eu tive um retrabalho assim, em uma laje pequena, dava lá seus 20 metros quadrados. E teve uma solicitação de garantia. Quando cheguei lá, só que era uma manta preta e já protegida. E aí tava lá bem no meio da laje o duto de ar-condicionado. Só que já com massa tudo em volta, né? Então não conseguia ter acesso à impermeabilização. O que salva a gente é ter as fotos. Então eu falei para a cliente, mas esse ar-condicionado já existia aqui? Não, esse ar-condicionado já tinha. Sim. Mas não tem nem queimado, né? Não tem nada ali. É impossível ter, né? A gente não faz também, tem que ter o tubo. Não, esse ar já tava aí. Eu vou buscar as fotos, assim, eu posso te dar um retorno. Daí eu olhei lá as fotos, não tinha aquele... Eu mandei pra cliente essa foto e até hoje ela nunca mais falou comigo. Parou de vazar. Por que será? Eu acho que parou de vazar. Ela nunca mais falou comigo. Tá passando calor, atirou o ar-condicionado. Nunca mais. Depois que eu mandei a foto, nem pra pedir assim, você me ajuda a resolver. Como eu posso resolver? É tão bom que só com uma foto já parou de vazar. Já. Não podia pedir ajuda, não. Né? Fazer o reparo, né? Coloca uma calha lá embaixo, igual o projetista da hidráulica. Nossa, tudo resolve assim agora, Vitão. Contrata o projetista da Maressa lá. Meu não, de hidráulica que eu trabalhei junto. Esse projetista. Meu não. Ai. Viu, vamos fazer o seguinte agora. Como o nosso tempo tá meio esgotado, eu ainda queria falar de mais um assunto com vocês aqui. Eu vou novamente falar de todos os problemas que a gente já falou aqui, porque a gente já falou da causa e praticamente já foi falando como se evita também, né? Que basicamente contrata um projeto, né? Toma cuidado com aqui, acolá, pensa antes, compatibiliza, aquela coisa toda, né? Mas vamos, assim, ó. Olha a dinâmica aqui, vai ser o seguinte, ó. Se eu tivesse com o meu celular aqui agora e tivesse com um problemão lá na obra, e são esses os problemas, tá? E aí eu olhasse assim, a bateria do meu celular e tá 1% de bateria. Mas eu preciso ter uma solução desse problema. Então eu vou pegar esse telefone e vou ligar pro Vitão, por exemplo, ou pro Alexandre ou pra Maressa, e vou falar assim, putz, tô com um problema de vazamento em laje, como é que eu faço pra arrumar? Tô com 1% de bateria, fala rápido, tá? E aí assim, vocês têm 5 segundos pra cada problema desse aqui, pra me dar uma solução assim, ó, pum, tiro, né? Eu sei que às vezes, não, você tem que ter contratado... Não, eu já tô com o problema lá. Não adianta chorar pelo leite derramado, né? Então, tiro, tá? Só pra gente ganhar tempo. Então vamos lá. Posso fazer uma roda aqui? Vamos lá. Posso fazer uma roda? Fechou? Vai ser quase tudo a mesma resposta. Não, e o problema é assim, tá lá o problema, mas a gente nunca consegue... tem vazamento de lado, você tem que ir lá investigar. Tá vazando por quê? Tem que ir até o local, não tem jeito. Aí você começa a investigar tudo. Esquece isso, a obra é no Japão, filho. Não dá pra você ir lá ver, 1% de bateria. É 1% de bateria. Manda pelo menos uma foto. E fora do país ainda. Não, imagina, se eu entrar na câmera, acabou tudo, Maressa. Você não tá entendendo, é 1% de bateria. Né? Quebra e faz de novo. Pra garantir o que eu falei, as respostas vai ser tudo igual. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos tentar, vai. Vamos começar aqui com o Alexandre. Alexandre, vazamento em laje, o que eu faço? Precisa quebrar e fazer de novo. A maioria das vezes. Tá. Junta de dilatação. Alexandre, de novo, você falou que é bom disso. Junta de dilatação, na maioria das vezes você consegue fazer pontual, né? Mas é um reparo que você precisa sempre acessar a impermeabilização. Então precisa fazer a quebra dos revestimentos, chegar até o ponto da impermeabilização ou até a estrutura, na maioria das vezes chegar até a estrutura, trata a estrutura, recompõe a impermeabilização e recompõe os acabamentos. Tá. Maressa, desplacamento. Tá desplacando aqui, Maressa, vai. Desplacamento? Mas o que é? Piscina? Deck? É piscina, Maressa. É piscina? Quebra e faz de novo. Requadra antes, não esquece de requadrar antes, por favor. Senão vai desplacar de novo. Tá, e se não fosse piscina? E se fosse a nossa platibanda lá? A nossa platibanda refaz o rodapé.
Tá, beleza. Eflorescência, Marissa, vai. Eflorescência, vê se tem caimento, põe mais ralo aí. Tá, e se for na piscina? Se for na piscina, quebra e requadra antes, impermeabiliza e põe uma argamassa polimérica antes de assentar o revestimento de novo. Tá. Vitão, vazamento em ralo. Eu falo assim, ó, dá a mão aqui, vamos fazer uma corrente de oração. Tem que ter muita fé. O vazamento de ralo também dá para fazer pontual também. Dá para, dependendo do sistema, se for membrana líquida, remove tudo e faz de novo. Dificilmente você vai remover um revestimento e não danificar a impermeabilização ou deixar pontos de emenda para o sistema. Se for argamassa polimérica, dá. Não. Também não. Membrana líquida também. E se for manta asfáltica, daí dá para remover ali no local e fazer o remate do ralo e voltar. Tá. Se o problema for realmente no ralo. Pode estar apresentando no ralo e vindo de outro lugar. Tá. Ele enrolou, né? Já acabou a bateria com o Vitão. Não deu nem tempo de fazer oração? Não deu pra ouvir a solução. Oração. Pronto. Fui pra igreja, então, mas vamos. Umidade em pé de parede. Vai, Vitão. Quebra e faz de novo. Não tem o que fazer. Tá. Mas quebra e faz de novo o barrado, né? O cara não vai quebrar a viga baldrame da casa, né? Barrado de 1 metro. Mas você tá sem bateria, lembra? Não dá tempo de eu falar. O cara chegou lá, o cara tá quebrando a viga baldrame lá. Você tá sem bateria, não vai dar pra Só ouviu quebra tudo. Nossa, vou pôr a casa abaixo. Viu, Marissa? Quando eu tiver com 1% de bateria, eu sei que pro Vitão eu não ligo, cara. Não ligo. Ô, Vitão, mas você falou que era pra quebrar, cara. Caiu a casa. Quebra, não tem jeito de fazer. Puta vida, meu. Vamos lá. Esse aqui é difícil. Vai lá, Alexandre. O arrimo tá vazando. É difícil porque você não tem acesso. Uhum. Né? Existem sistemas, né, que você pode fazer um tratamento, uma impermeabilização, podemos chamar assim, pelo lado interno. Né? Mas você vai estar, na maioria das vezes, escondendo o problema. Não. Você não vai poder ligar pra ele. Você já viu que não vai dar pra ligar pra ninguém. Se tiver problema de vazamento... Acabou, liga. Já era. Era a bateria que tava acabando. Caiu a linha. Não vai pra ele, vai fazer assim. O do Vitão foi falta de crédito. Ai, meu Deus do céu. Vou te falar, viu? Vitão, essa foi boa, cara. Vai, posso explicar? Então já ficou desesperado. Acabou o tempo dele. Eu não posso falar do ralo. Ele não quis ficar sozinho. Vamos lá. Você falou que tem alguns... Dá pra fazer injeção em alguns casos. Injeção. Tá. Injeção. Tá. Marissa, eu tô com um problema aqui e é problema de caimento. Problema de caimento? Quebra e refaz o caimento. Tá. E problema de ar-condicionado? Alexandre. O Vitão manda a foto. O ar não tava aí, acabou. Não é problema. O ar não tava aí, não é problema meu. Ele vai falar pra você. Tem foto? Então tá resolvido. Refaz a instalação. Ai, cara. Refaz a instalação. O arremate é simples, a impermeabilização é simples de resolver. O problema é o ar-condicionado, tem que reinstalar. Tá. Entendi. Legal, foi bom. Eu acho que assim, mesmo que se a gente desse 20 minutos pra responder, a gente ia acabar falando e ia cair nisso aí. É por isso que eu tentei fazer essa dinâmica aí, né, pra ficar mais fácil. Agora sim, eu queria aproveitar mais, 10 minutinhos de podcast aqui pra gente encerrar. Que assim, a gente comentou aqui sobre vários tipos de problema, né? E, isso foi muito legal para um pedreiro, para um dono de casa, né? Para um construtor aí que tá, né, com vários problemas ou com algum desses problemas que a gente falou aqui e ele ouviu várias coisas a respeito dos problemas que ele já viu ou tem, né? Mas assim, vamos tentar subir uns 3 passos para cima agora e vamos colocar que isso aqui é uma reunião de um conselho aí de uma construtora. A gente está montando uma construtora aqui, tá? E assim, como premissa básica é não ter problemas de pós-obra. Eu sei que isso, na prática, é muito difícil. É muito difícil você fazer uma obra que não vai ter problema, né? Mesmo que você tenha tudo da melhor maneira possível, como a gente já falou algumas vezes, uma pequena falha na impermeabilização
pode gerar um transtorno ali, porque não pode estar 99%, tem que estar 100%, né? Mas o que vocês, como técnicos, especialistas da área, recomendariam, por exemplo, para mim, dono de uma construtora, implante de processo, de procedimento dentro da minha empresa, para que eu não tenha problemas de pós-obra, para que meus clientes não fiquem lá com dor de cabeça? O que eu consigo colocar como gestão, tá, para a gente não ter esse problema? Vamos lá. 2 coisas, basicamente, no meu entendimento. Primeiro, uma boa compatibilização de projetos. Não adianta você ter projeto de tudo, mas eles não conversarem. Precisa ter uma boa compatibilização. E depois, na obra, para impermeabilização, uma coisa que quase ninguém tem é fiscalização da obra. A norma está mudando, talvez a norma entre aí com esse item de fiscalização, vai reforçar essa importância, mas a fiscalização da impermeabilização, do serviço de impermeabilização, normalmente é feito pelo próprio aplicador. Porque o dono da construtora, o engenheiro da obra, não tem essa especialidade, não tem essa competência, né? Não que ele não tenha competência, mas não tem essa experiência. Então, meu entendimento, o ideal seria que projetistas fossem também fiscalizadores de obra. Então, fez o projeto, faz o acompanhamento, fiscaliza. Tá, boa. Isso que eu ia te falar, porque assim, eu conheço muitos parceiros que constroem muito bem, mas não entendem nada de impermeabilização. Zero mesmo. E assim, para o cara aprender impermeabilização, modéstia à parte, teria que fazer como eu tô fazendo aqui. Pô, né? Tá vindo profissional de São Paulo, de tudo que é canto, Maressa sempre vindo pra cá, e eu tô batendo na porta do Vitor direto pra entender um pouco mais, porque a faculdade me deu esse embasamento. Sim. Né? Exatamente. Mas, cara, tem gente que não tem essa mesma pegada, não tem essa mesma oportunidade, e aí o cara acaba que não vai correr atrás desse entendimento. E aí eu acho que essa questão do projetista tá lá no canteiro de obra fazendo uma fiscalização. Claro, ele vai cobrar por isso, mas, putz, que legal, né? Isso seria o ideal, né? Eu acho que isso é uma cultura que vai... Eu espero ver isso como uma prática, pelo menos para aqueles que prezam pela qualidade. Eu acho que... A gente vem tentando. Já tem uma consulta, né? Estão orçando, né? Já estão pedindo orçamento de fiscalização. Quanto custa acompanhar a minha obra, né? Às vezes não pega até uma fiscalização, mas pelo menos já tem alguma validação por etapa, né? Ah, beleza, soltou a camada de regularização, projetista, vem aqui validar, dá uma olhada como é que tá liberado para soltar manta? Tá, solta a manta, aí na etapa de manta, então... Assim, ainda não conseguimos chegar na fiscalização completa, mas já tem alguma coisa dessa questão da validação. Mas daria para fazer isso através de vídeo até, né? Sim. Por exemplo, se for um engenheiro responsável, o cara poderia passar várias fotos, que o Vitão, por exemplo, é especialista nisso, né? O Vitão, ele comprou um maçarico e comprou uma Canon, né? Ele comprou um maçarico de R$300 e uma Canon de 8.000. O principal é a foto. Mas é legal, eu acho que esse... E você, Maressa, o que você... Bom, além desses pontos que o Alexandre citou, eu acho que contratação de mão de obra especializada, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Sim, até temos aí alguns sistemas que, se uma mão de obra, né, é bem treinada, até conseguiria, quem sabe, a parte de membranas e poliméricas. Eu, particularmente, acho que assim, precisa de muito treinamento, porque mesmo as que são moldadas no local, o pessoal acha que é muito simples de aplicar, e não é. Né? A gente tem aí toda a parte de caimento, arremate, reforço, consumo e tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Então, acho que assim, a contratação de mão de obra especializada, eu acho que é fundamental para não ter problema, porque não adianta a gente compatibilizar o projeto, ter, assim, a fiscalização vai ajudar nisso, né? Se você com uma mão de obra ruim, a fiscalização vai pegar de imediato. Exatamente. Então, talvez você consiga ali segurar alguma coisa. Mas não adianta ter projeto compatibilizado se você não tem uma pessoa, né, funcionários capacitados para aplicar o que está especificado. Aí talvez a fiscalização possa entrar até com alguma coisa de treinamento, alguma coisa mais... Então, a deficiência da mão de obra, eu acho que não dá para suprir 100%, mas uma fiscalização acho que contribuiria nesse sentido, né? Acho que ajudaria, assim, a pegar os erros mais fácil, né? Uhum. O problema maior é que o pessoal, infelizmente, ainda enxerga a impermeabilização como um custo, né?
Infelizmente. É um gasto a mais para a obra e, na verdade, é um investimento que ele tem que fazer. E eles não, às vezes, acaba contando ali com o valor do projeto de arquitetura, de estrutural, de hidráulica, de elétrica e esquece a impermeabilização. Daí quando entra, nossa, mas eu vou ter mais esse custo para minha obra, mas isso já era para estar contemplando desde quando nasceu o outro projeto. Quando a gente faz projeto, muitas vezes eu recebo do cliente de volta, do departamento de projetos. Ah, não, a gente orçou conforme a gente usou no outro empreendimento. Falei, tá, mas esse é diferente. O sistema que você usou lá não vai dar para usar aqui. Não, mas a gente orçou, você não tá entendendo, não tem essa verba, a gente vai ter que usar isso. Falei, tá, então vocês vão ter que usar isso, vocês sabem que vão ter problema disso, daquilo. Aí fica aquele impasse. Aí passa pelo projeto, beleza. Aí chegou lá no engenheiro da obra, aí volta de novo na mesma obra. Aí vem o engenheiro da obra, a mesma coisa. Olha, não tem orçamento para... Falei, tá. Aí explico de novo que eu já acertei com o departamento de projetos. E assim vai. Nós tivemos isso, né, Vanessa? Tivemos. Numa obra. Eu fechei a obra e falei, ó, você precisa de um projeto, contrata a Maressa. A Maressa começou a fazer o projeto com a obra já em andamento. E eles já com o sistema padrão da construtora. Orçado até, acho que já estava até contratado. E aí, não, mas não dá para fazer essa especificação aí, não. Que foi argamassa polimérica flexível. Foi. Não dá pra fazer, nós estamos fazendo com argamassa convencional, né? Não dá para fazer essa especial aí, não. Não tem verba. Estamos fazendo com a rígida, todos os pavimentos. Não tem verba. Quase nem acontece isso, né? Não. No próximo projeto, a gente já especifica a flexível. E aí a construtora foi evoluindo, né? Para os projetos seguintes, ela foi adotando. Mas detalhe, a gente chegou a chamar o fornecedor, né? Para falar, porque eles falaram, não, mas a gente sempre usou não sei o quê. Falei, tudo bem, gente. Então, ó, se o fornecedor falar para mim, pode usar e tem a mesma durabilidade, eu ponho no meu projeto. Porque eu já sabia que não ia acontecer, né? Óbvio. Aí foi o fornecedor na obra e falou o que pra eles, Alexandre? Ele pode entrar como um sistema complementar. Você usa 1 quilo do rígido e 3 do flexível. Ainda aumentou 1 ainda. Falei, cara, então é complicado. É isso que o Vitor falou. O pessoal não consegue enxergar como uma despesa. Valor. Bom, foi boas dicas aí pra mim. Enquanto o Alexandre falava uma coisa, eu até pensei aqui sobre essa questão da argamassa polimérica rígida e a flexível. Pra mim, um dos maiores problemas do pessoal não querer usar a flexível e usar a rígida no lugar foi o problema da nomenclatura. Por incrível que pareça, vou te dar um exemplo. O cara vai na loja lá do Vitor, argamassa polimérica, só muda o finalzinho, um é rígido e outro é flexível. Se os produtos tivessem nomes completamente distintos, eu acho que não seria esse o problema. Mas ela chegou no mercado como argamassa termoplástica. E aí mudou. A flexível chegou no mercado como argamassa termoplástica. Então já era um material diferente, né? Mas por norma é uma argamassa polimérica flexível. Mas quando ela chegou comercialmente, ela chegou como termoplástica. Então sabe por que eu penso isso? Eu penso assim, até se tivesse uma diferença de coloração. Vamos colocar um exemplo. A cola Aquaterm, ela é muito mais cara. Estou falando em hidráulica, tá? Ela é uma cola muito mais cara do que a cola branca, né? Que a gente usa em água fria, né? E esgoto. Só que quando o cara vai colar o Aquaterm, ele já sabe. Olha o que a Tigre pensou. O cara vai colar o Aquaterm, ele não pode colar com a cola branca. O Aquaterm só se cola com a cola vermelha, né? E aí o cara já sabe, aquele tubo é cola vermelha. Você imagine assim, ó, se o produto da argamassa polimérica rígida fosse cor branca. Um exemplo, tá? Tô chutando aqui. E o flexível fosse cor azul. O cara já sabe que lá em cima, nos pavimentos, ele não podia usar o produto branco, né? Ele tinha que usar o produto azul. E eu falo isso porque muito das compras que você... das vendas que você faz na sua loja, a indicação às vezes é do pedreiro, né? Muito. E aí, pô, o pedreiro é um cara que ele associa muito a cor, ele entende assim... Ele não sabe por que ele usa cola vermelha. Ele é visual, né? Ele é visual. Ele não sabe por que ele usa cola vermelha. Ele sabe que aquela é uma cola mais forte no ponto de vista dele, mas tecnicamente ele não entende. Quimicamente pode ser a mesma cola. Pode ser a mesma cola. É só efeito placebo. Exatamente. E se isso acontecesse na impermeabilização, eu tenho certeza absoluta que o uso da argamassa polimérica flexível seria muito maior. Aí o pessoal das fábricas tem essa oportunidade aí, ó. A dica do professor das obras. Imagina fazer esse aculturamento aí, ó, que legal, hein, cara? Você tá falando que na caixinha tá escrito rígido e na outra flexível, né? E na verdade tá semi-flexível, né? Então aí que piorou. A norma nem reconhece. Aí piorou. Parece que os caras não estão querendo vender a flexível mesmo. O pessoal do marketing contrata eu aí, cara. Ô, Vedacity, assim não contrata aí, meu.
Vamos fazer argamassa branca, argamassa verde. Aí o cara aplicou lá a branca lá em cima. Ô, tá errado, meu. Aqui era a verdinha que tinha que aplicar. Ou a amarela, no caso deles. Ah, vai que pega esse negócio, hein? Imagina. As doidices que vem na cabeça. Pessoal, é isso aí. Tem algum recado? Maressa, como é que eu te encontro nas redes sociais? Vai, rapidinho. Sigam @menezesma e @impersolutions. Vitão. @VR Impermeabilizações. Alexandre. Sonsini Engenharia e Detalhes Imper. Detalhes Imper. Legal. @Detalhes Imper e @Sonsini Engenharia. Tem o que você posta algumas coisas lá, né? É na Sonsini. 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 Como que escreve Sonsini? SONCINI. CINI, final. Isso. Tá. Então procurem lá o Alexandre nas redes sociais. E foi muito bom o papo. Obrigado, viu, Alexandre? Mais uma vez eu agradeço. Bacana. Legal demais. E Muito quem bom. quiser me procurar lá nas redes sociais, @Professor das Obras, tanto no YouTube quanto no Instagram, procura lá para vocês acompanharem esses podcasts que a gente grava aqui. Não é só podcast de impermeabilização, tá? A gente grava podcast de outros assuntos também, tá? Inclusive, semana que vem vão ser outros assuntos aqui. A gente fala de obra em geral, tá bom? E tem um canal de cortes também do Professor das Obras que o pessoal às vezes acaba esquecendo lá, que a gente pega os melhores momentos de uma conversa como essa aqui. Para quem não quer ficar escutando uma conversa de 1h20, tem lá vídeo de 5, 6, 7, 8 minutos. Acompanhem lá, tá? O Professor das Obras na rede social. É isso então, valeu, gente. Muito bom esse, hein? Top. Chega de problema então agora. Chega de problema. O pessoal já tem a solução para não ter problema, né? Tá certo. Vitão. Vender produto agora. E vamos para a loja do Vitão agora. Um grande abraço, gente. Valeu. E tchau. Obrigado, tchau.